Bom, então vamos lá, vamos falar sobre pontilismo agora, beleza? Então, como que funciona esse lance de pontilismo na epiderme? Imagine que aqui, ó, novamente a gente tem a ponta da agulha. E qual que vai ser o movimento que a gente vai ficar fazendo com o nosso tebore ou com o nosso dermógrafo? Esse movimento, ó, de subir e descer, de ficar subindo e descendo. Imagina que aqui, ó, tem a nossa ponta. Deixa eu colocar aqui melhor para ficar mais retinho. O grafite é a ponta da agulha, o movimento é esse, ó, para baixo e para cima, para baixo e para cima. O tempo todo a gente vai ficar em 90 graus com a superfície da pele e vai implantar o pigmento dessa forma. Sempre dessa forma, subindo e descendo, tá? O ângulo perfeito para a gente fazer isso, como eu disse agora mesmo, 90 graus. Dá para fazer a implantação de pigmento na diagonal? Até dá. Eu aconselho que você se esforce, faça os seus treinos para estar fazendo a implantação de pontilismo em 90 graus. Qual vai ser o resultado que a gente vai ter? Pontos, pixels, um do lado do outro. Conforme a gente vai aplicando cada vez mais no mesmo lugar, vai ficando mais escuro, beleza? Então, basicamente, o conteúdo sobre pontilismo é esse. Bom, dando sequência aqui ao conteúdo, os 4 próximos movimentos aqui que eu vou falar, que é o movimento de varredura, o movimento de pêndulo, o movimento de espiral e o movimento de rastelado. São movimentos que são muito difíceis e complicados da gente estar fazendo a implantação de pigmento usando o tebore, tá? Então o ideal para a gente estar fazendo esse tipo de movimento aqui é estar usando uma máquina mesmo, usando um aparelho, que pode ser o dermógrafo, que pode ser uma máquina de tatuar. Porque sim, eu acredito que um micropigmentador também pode usar uma máquina de tatuar e o mesmo sou um desses exemplos, tá? Eu aprendi a fazer micropigmentação usando uma máquina de tatuar. Mas como que funciona esse lance de movimento de varredura ou de zigue-zague? Qual o efeito que isso produz na pele? Qual a maneira correta, qual a inclinação correta para a gente estar fazendo o movimento de varredura? Então vamos começar falando sobre a inclinação, tá bom? Vamos mais uma vez aqui, ó, ilustrar. A gente vai colocar a nossa agulha aqui dentro da epiderme, aqui como se fosse o biquinho, né, da nossa máquina, do nosso dermógrafo, a agulhinha lá dentro. Essa agulhinha entrando e saindo o tempo todo da pele, fazendo o movimento para baixo e para cima, que o aparelho deixa a agulha trabalhando dessa forma. Como que funciona o movimento de varredura? Basicamente isso daqui, ó. Num ângulo de 90 graus, a gente vai ficar varrendo mesmo a pele e fazendo esse movimento de varrer em zigue-zagues, para frente e para trás, e a gente vai movimentando, por isso que é um zigue-zague. A gente vai indo da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Qual o efeito que isso vai dar na pele? Se você fizer muito devagar, vai aparecer um efeito parecido com esse que eu estou fazendo aqui com a lapiseira, que é um efeito de sombra, tá? Se você fizer bem rapidinho, o efeito vai ficar de pixels, todos separadinhos. Quanto mais rápido você faz, mais pixels você vai produzindo. Se você for muito mais devagar do que esse exemplo aqui da sombra, vai acontecer de realmente ficar risquinhos na pele. Mas isso você vai ter que ser muito lento para deixar riscos na pele, tá bom? Ou seja, você fazendo lento vai ficar um efeito de sombra, você fazendo bem rapidinho vai ficar um efeito de pixels na pele. A inclinação, 90 graus. Dentro da pele, basicamente o movimento vai ficar assim, ó. Para frente, para trás, para direita ou para esquerda. A inclinação em diagonal dá para fazer? Até dá, mas eu não aconselho muito. Eu aconselho que você faça os seus treinos e tente manter a sua mão sempre no ângulo de 90 graus. Com a pontinha da agulha apoiada ali na superfície da pele, da epiderme, para poder produzir esse tipo de efeito. Então, basicamente, é assim que se faz o movimento de varredura, beleza? Partiu agora para a gente ver como que faz o movimento de pêndulo. Antes de eu ir para o movimento de pêndulo, deixa eu só fazer mais um comentário sobre o movimento de varredura. Esse é um movimento que também é muito usado na tatuagem para a gente fazer preenchimento, para a gente realmente pintar desenhos, pintar pedacinhos da tatuagem. Beleza? Então era só isso que eu queria passar a mais aqui com relação ao movimento de varredura, porque quanto mais devagar e mais tempo a gente ficar no mesmo lugar, não tem como fugir disso. A gente realmente vai preencher, a gente vai pintar essa pele. Bora, vamos falar sobre o movimento de pêndulo. Como que funciona esse movimento de pêndulo? Vamos colocar aqui, ó, mais uma vez a ponta de uma agulha. Aqui o nosso aparelho, que agora daqui para frente a gente está usando o aparelho, que é o dermógrafo ou a máquina de tatuar. Minha agulha ficou meio torta aqui, né?
Mas tudo bem, tranquilo. Aqui, ó, vou ilustrar um arco. Vou fazer uma flechinha aqui e uma flechinha aqui. Esse arco aqui que simboliza o movimento de pêndulo. Imagina aqui, ó, que mais uma vez a lapiseira e a ponta ali, o grafite e a pontinha da agulha. E a gente vai ficar fazendo isso, ó. É um movimento de pêndulo. Um movimento aqui é muito cobiçado aí por muitos profissionais, porque realmente é um movimentinho que é meio chato, que é meio complicado, difícil de aprender. Só que quando a gente aprende, as coisas fluem e fluem de um jeito legal, e o efeito que a gente consegue também com o movimento de pêndulo é muito legal, é muito bonito. Que fica um efeito parecido com esse aqui da varredura também, que é um efeito de pixels, onde a gente, conforme a gente vai passando, vai deixando um preenchimento todo em micropontinhos, onde esses micropontinhos a gente costuma chamar de pixels. Para mim ilustrar aqui para vocês, o movimento de pêndulo basicamente é esse, ó. A gente fica apoiado com o minguinho ou com outros dois dedos finais aqui da mão, o anelar e o minguinho. E aí a gente vai movimentar dessa forma, e aí vai ser rapidinho. Basicamente, para você entender isso direito, é isso, ó. Bateu, saiu, bateu, saiu, bateu na pele, saiu, bateu na pele, saiu. Dessa forma a gente vai fazendo rapidinho esse movimento. E o ideal é que realmente seja dessa forma. Se a gente for muito reto, vai começar a ser um movimento de varredura. O efeito é bem parecido. O efeito de pixels que o pêndulo produz é bem parecido com o movimento de varredura. Beleza? E aí o que vai acontecer? Uma outra parada aqui para você entender. Basicamente é isso, ó. Ele entra na pele e sai. Na volta, ele vai entrar de novo e vai sair da pele. Nesse momento que ele entra e sai da pele, ele vai fazendo isso, ó, soltando os pixels, e assim vai construindo um tipo de preenchimento muito legal, muito bacana, bem parecido com pontilhismo, bem parecido com varredura. Fechou? Mas, Matias, qual que é a inclinação que eu vou ter aqui também para tá produzindo esse movimento, né, esse preenchimento, implantando pigmentos, fazendo esse movimento de pêndulo? A inclinação também é de 90 graus, tá? O ideal é você trabalhar com 90 graus, tanto aqui no pêndulo, tanto quanto na varredura também, beleza? Dá para fazer em diagonal? Até dá, mas eu não aconselho. Faça os seus treinos sempre treinando e praticando esse movimento no ângulo de 90 graus. Basicamente, o ângulo que você se apoia é de 90 graus, mas é lógico, na hora que você faz o pêndulo, ó, ele vai para 120, ele vai para 90, continua o pêndulo, vem para 60 e assim por diante. Esse é o movimento. Outro ponto interessante é que na hora que entra aqui, ó, nesse microsegundo que a agulha entra desse lado, às vezes ela vai deixar mais preenchido e mais forte aqui, porque está indo mais profundo, tá? E depois vai fazer a mesma sequência do outro lado e vice-versa. Então é esse o conteúdo relacionado a pêndulo. Agora vamos falar sobre o espiral. O movimento de espiral também é um movimento que é muito usado na tatuagem, que é esse movimento aqui, ó, que é um movimento para preenchimento. Dá para fazer o efeito de pixels com um movimento desse também? Dá. O que vai acontecer? Você vai ter que fazer um preenchimento bem rapidinho. Também no ângulo de 90 graus, com a pontinha da agulha, você vai ficar girando. Para mim, no caso, é mais fácil girar dessa forma, começando o círculo e indo para a direita, num sentido anti-horário. Para mim é muito difícil tentar fazer o contrário. E aí como que vai ser o efeito que você vai surtir, você vai realizar de preenchimento, de implantação de pigmento? Se for muito devagar, sempre na mesma região, na mesma área, você vai preencher, você vai acabar pintando. Se você for rápido, for se movimentando, fazendo esse tipo de movimentação aqui, ó, você pode provavelmente produzir pixels também, tá? Não é muito difícil de produzir pixels, mas é mais provável você produzir sombra, beleza? Então, basicamente, o movimento de espiral é esse, onde a agulha dentro da pele, a agulha preenchendo a epiderme, ela vai fazer esse movimento aqui, ó. E assim você vai ficar trabalhando dentro da pele, se movimentando. Como eu disse antes, dá para produzir pixels também com um movimento desse, mas tem que ser bem rapidinho, tá? E você trabalhar na altura certa. Dá para trabalhar em ângulo de 90 graus, dá para trabalhar um pouquinho em diagonal também. No meu caso, mais na diagonal, voltada aqui para o lado direito em 60 graus, em 75 graus. Do outro lado, para mim já é muito difícil, muito complicado. Agora vamos lá, o último da fila, o movimento de rastelado. Deixa eu fazer mais uma vez a agulha. E como que funciona esse movimento de rastelado? Ele pode vir tanto da esquerda para a direita,
quanto tanto da direita para a esquerda. E realmente a gente vai rastelar. Imagina aqui de novo a ponta da nossa agulha e a gente fazendo esse movimento, ó, da direita para a esquerda, desculpa, da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, trazendo, rastelando para frente. Basicamente o movimento é esse daqui, ó, na superfície da pele. Aqui eu tô fazendo, ó, o movimento que tá vindo assim da direita, do meu corpo para frente, levando adiante. Agora quando você faz lá adiante, você vai trazendo o movimento para você, tá bom? Então esses são dois jeitos de você tá fazendo o movimento de rastelado. O que o movimento de rastelado produz? Ele vai produzir também alguns pixels, mas no momento que o rastelado está entrando aqui, ó, por exemplo, está entrando aqui na pele, soltando um pixel, 2, 3, 4, 5, 6 e saiu para fora. O que vai acontecer? Nesse microsegundo que a agulha entra aqui, ela vai deixar mais forte, mais pigmentado e depois ela vai soltar os pontinhos. A mesma coisa acontece quando você faz o rastelado ao contrário, quando você traz lá da frente ou da esquerda para a direita, e aí vai acontecer o seguinte, vai deixar mais forte, mais pixels aqui e mais clarinho, mais fraco no final. Isso produz um efeito também de shadow, de sombra, bem legal. É um movimento muito bacana para a gente estar trabalhando em cantinhos, em lugares pequenininhos, onde tem uma pontinha, por exemplo, no final, na cauda de uma sobrancelha, onde a gente coloca os pixels ali, ó, o preenchimento, a implantação do pigmento e vai soltando para o resto do desenho da sobrancelha. Beleza? Então, basicamente, esse é o conteúdo aqui relacionado aos movimentos de traço, pontilismo, varredura, pêndulo, espiral e rastelado. Qual é o tipo de agulha que eu uso para estar fazendo esses movimentos, para estar realizando esse tipo de implantação de pigmento na pele do meu cliente ou da minha cliente? Você pode usar uma única agulha, tá? Que no caso a gente chama de RL1 ou 1RL, isso varia muito de região para região, de estado para estado, de profissional para profissional. Você pode usar RL3, que é um conjunto de uma única ponta, só que essa única ponta de agulha, ela vem com 3 agulhinhas grudadinhas, agrupadas. Dá para usar RL5 também. Essas aqui, ó, número 3 e RL5, eu aconselho a usar muito em tatuagem, tá? Para fazer tatu. Para fazer micropigmentação, eu aconselho sempre a usar RL1, uma única agulha na ponta, tá? E sempre que você for fazer a aplicação, você vai usar sempre só a ponta da agulha, nunca colocar a ponteira aqui do instrumento da nossa máquina ou do nosso dermógrafo. Lembrando que no caso do Tebori, para estar fazendo traços, né, linhas de sobrancelha, ou no caso do pontilismo, existem vários conjuntos de agulha, existem vários jeitos, né, vários tipos de agulha. Mas para quem vai usar o dermógrafo ou uma máquina de tatuar e vai fazer micropigmentação, eu aconselho a usar RL1 ou um RL. Se for no caso de tatuagem, de implantar tatuagens na pele de alguém, aí vai ser RL3, RL5, RL7, vai ser Magnum, vai ser RS, que são agulhas para preenchimento, mas aí já é outro patamar. Aqui no caso desse vídeo a gente está falando bastante só sobre micropigmentação, beleza? Gente, então é isso, espero que vocês tenham curtido o conteúdo dessa videoaula. Qualquer dúvida pode me chamar no particular ou deixa o seu comentário aí embaixo do vídeo, tá bom? Assim que eu puder eu respondo. Antes de eu finalizar, deixa eu falar só mais um pouquinho aqui, ó, sobre o movimento de espiral e sobre o movimento de rastelado. O que vai acontecer? Dá para trabalhar na diagonal, melhor se você trabalhar no ângulo de 90 graus para você fazer um preenchimento mais homogêneo, onde você vai produzir mais pixels ou sombras, se for o caso, tá? Agora, se você fizer muito na diagonal, o que vai acontecer? Imagina que se você está trabalhando na diagonal, onde a sua inclinação está mais aqui para o lado direito, o que vai acontecer? Na hora que você gira e entra, olha só, aqui ó, vai ficar mais profundo. Na hora que você entra aqui, nesse microsegundo, você está soltando aqui pontinhos e aqui está mais fundo. E aí você vem de novo. O que vai acontecer? Sempre vai ficar mais escurinho aqui e aqui mais claro, tá? Normalmente, esse é o tipo de textura que a gente acaba produzindo na pele na hora de estar fazendo a implantação do pigmento. Do mesmo jeito aqui que você está fazendo, ó, no rastelado, você está colocando aqui e levando para frente, colocando aqui e levando para frente. Notem que enquanto eu vou fazendo isso, ó,
Aqui no início, no microsegundo que o grafite mesmo toca no papel, ele vai deixando mais escuro aqui no início e mais claro lá no final. Na hora de fazer essa aplicação na pele, é do mesmo jeito. No início que entra na pele, vai ficar mais escuro e vai ficar mais claro na hora de sair. Na hora de você fazer o contrário, voltando, é do mesmo jeito. Isso produz o degradê, isso produz a sombra, deixando o início, que é onde entra com a ponta, mais escuro e a saída mais claro. Bom, então era isso que eu queria passar, que eu achei que estava faltando. Agora sim, a gente fecha o conteúdo dessa videoaula. Fechou? Então, um grande beijo, grande abraço, de coração, gratidão a todos vocês.